Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um bloco aqui de teoria do direito do trabalho. Nós vamos falar de férias, um instituto importante. Não é cobrado tanto, ele é mais cobrado incidentalmente em questões, mas nós precisamos conhecer de forma geral esse instituto tão importante. Primeira coisa, o que são as férias? As férias, elas representam um período de interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, o trabalhador ele não trabalha, mas recebe salário. O objetivo das férias é que o trabalhador tenha ali um período de descanso, ok? Então, a gente tem aí as férias como direito constitucional. A própria Constituição vai dizer que é um direito do trabalhador o período de férias e a CLT, a partir do artigo 129, tá? Do artigo 129 ao 145, ela começa a regulamentar as férias. Quero fazer aqui um esqueminha para vocês, vem cá comigo para a tela, para a gente começar a explicar primeiro o que seria o período aquisitivo de férias. Primeira observação importante. Quando a gente fala de férias, o que você precisa lembrar, tá? Você precisa lembrar em relação às férias, que as férias ela é um período de interrupção do contrato de trabalho. Então, você interrompe o contrato de trabalho. Isso quer dizer que você tem salário, mas não trabalha, ok? Então, é interrupção do contrato de trabalho. A gente tem aqui dentro da CLT os artigos 129 a 145, que eu quero que você dê uma olhada depois, tá? E a gente tem a súmula 450 do TST, que é a súmula que de fato pode cair na sua prova. Como é que funciona esse período de férias? Primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho um período chamado período aquisitivo. Eu tenho um período chamado aquisitivo. O que é o período aquisitivo, pessoal? Período aquisitivo é o período que eu preciso trabalhar para adquirir o direito a férias. Por isso que ele se chama aquisitivo. É o período em que eu adquiro o direito a gozar as férias, ok? Esse período aquisitivo, vem cá comigo para a tela, ele é de 12 meses, tá? Ele é um período de 12 meses. Então, em regra, você precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de gozo das férias e você vai adquirir esse período de gozo no período concessivo, que é o período em que você vai de fato gozar das férias, tá? Então, a gente tem o período aquisitivo e a gente tem o período concessivo. Essa é a ideia. O período concessivo, perdão, é exatamente os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então, eu trabalho 12 meses, tenho que trabalhar 12 meses, para nos 12 meses subsequentes eu adquirir o direito, eu gozar o direito a férias. Então, vamos supor, aqui eu estou falando de janeiro de 2018, janeiro de 2019 eu completo um período aquisitivo, eu vou gozar as minhas férias a partir aqui, vamos supor que eu esteja falando do dia 31, ok? 31 aqui. Eu começo aqui no dia 1º de fevereiro de 2019, o meu período concessivo, que vai até 1º de fevereiro de 2020. Eu vou gozar as minhas férias no período concessivo. Quem escolhe o período de gozo? O empregador. Mas antes disso, eu quero falar com vocês de algumas coisas que podem acontecer nesse período aquisitivo. O 130 da CLT, ele traz uma tabelinha. Ele vai falar o seguinte: se você tiver faltas injustificadas, se você tiver faltas, tá? Se você tiver faltas injustificadas, faltas que não estejam ali dentro das regras do 473, que não tenha justificativa nenhuma, você pode ter um impacto na quantidade das suas férias. Então, se você tem faltas injustificadas, você pode ter uma redução do número. Vou colocar aqui quantidades, tá? Você pode ter uma redução na quantidade de gozo das férias. Olha só o que
que a gente tem aqui no 130. O 130, ele traz aqui em texto corrido, mas eu vou fazer uma tabelinha para vocês, tá? Ele fala o seguinte: se você tem até 5 faltas, você tem 30 dias de férias, que é o padrão. Então, você pode ter até 5 dias de falta, que você não vai ter nenhum impacto nas suas férias, ok? Se você tem de 6 a 14 faltas, se você tem de 6 a 14 faltas, você vai ter 24 dias de férias, tá? 24 dias de férias. Se você tem de 15 a 23 dias faltas aí, você vai ter 18 dias corridos de férias, ok? Se você tem 24 a 32 faltas, 24 a 32 faltas, você vai ter 12 dias de férias corridas, ok? Se você tem mais de 32 dias de falta, você não vai ter direito a férias, tá? Dificilmente, eu nunca vi, por exemplo, a OAB cobrar isso aqui. Mas a gente tem um macetezinho. Aqui, ó, você soma 9 dias. 5 mais 14, 9. 14 mais 9, 23. 23 mais 9, 32. E aqui você soma 6 dias a partir de 30, ó. Diminui, perdão, 6 dias. 30 menos 6, aqui você soma, aqui você diminui 6. 30 menos 6, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12, tá? Pra você entender aí e se precisar, você decora essa tabelinha. Então, essa é a primeira ideia, tá? Que a gente tem. Só que a gente tem que lembrar aqui que o 131, eu quero que você anote o artigo 131, porque ele traz o que não é considerado falta. Inclusive, ele cita lá o 473, que nós já vimos. Então, a gente tem várias situações aqui que não vão impactar para o nosso período de falta. Beleza? Vamos continuar aqui. A gente tem uma outra observação em relação ao que pode acontecer. Eu quero ler o 131 com vocês. Vem aqui comigo. Olha só. O que o 131 ele diz? Ele diz que não será considerado falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior. Então, para efeito aqui desse impacto no dia de férias, a ausência do empregado. Nos casos do 473, então, doação de sangue, fazer vestibular, todas aquelas situações que a gente já viu no 473, lá na nossa aula de alteração do contrato de trabalho, tá? Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, então, enquanto você está de licença maternidade, isso não vai ser descontado das suas férias. Por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade, aqui, quando a gente está em auxílio-doença ou está afastado por acidente de trabalho, em regra, não impacta nas nossas férias, nos nossos períodos de férias, salvo se eu ficar afastado por mais de 6 meses no período aquisitivo. Então, se você fica mais de 6 meses afastado dentro do seu período aquisitivo, sei lá, ficou 7 meses de auxílio-doença, quando você retorna, zera, você começa uma nova contagem de período aquisitivo, você não vai perder, esse período ele vai, de fato, impactar nas suas férias, tá? Inciso 4. Por uma falta justificada pela empresa, isso a gente já tem lá na lei do repouso semanal remunerado. Se você falta porque a empresa não fechou a empresa aquele dia, não teve trabalho aquele dia, isso não pode impactar as suas férias porque é um período trabalhado, tá? E aí aqui, o período em que você estiver ali respondendo algum inquérito por prisão preventiva, e nos dias que não tenha serviço, a gente não vai ter aqui impacto nas férias, beleza? O 133, ele ainda traz uma observação importante. Vem aqui para a tela comigo, porque ele vai falar algo que pode acontecer aqui durante o serviço militar obrigatório, tá? Olha só, ele vai falar que o tempo anterior daquele trabalhador que se afastou para um serviço militar obrigatório, ele é aproveitado, tá? Ele é aproveitado se o trabalhador retornar. O trabalhador, ele terá que retornar em até... Deixa eu anotar aqui. Terá que retornar em até
90 dias após o serviço militar obrigatório, tá? Ele tem que retornar aí até 90 dias do serviço militar obrigatório para aproveitar esse tempo anterior e esse tempo computar no seu serviço militar ali, no seu período aquisitivo, tá? O 133 traz algumas questões que podem acontecer no nosso período aquisitivo, que podem fazer com que o trabalhador perca ali o direito a férias, tá? Então, o que pode fazer com que o trabalhador perca o direito a férias? Basicamente, benefício previdenciário por mais de 6 meses, tá? Mesmo que não alternado, benefício previdenciário por mais de 6 meses, ok? Isso vai impactar o seu período aquisitivo. Licença não remunerada, qualquer licença, né, remunerada, que não remunerada no caso, né, não remunerada, por mais de 30 dias. Se isso acontecer nesse período aquisitivo, você perde o direito aquisitivo, tá? E aí, quando você voltar, você vai ter que recontar do zero o seu período aquisitivo aqui. E aqui, se o empregado ele for demitido e não for readmitido em até 60 dias. O que acontece aqui? Por exemplo, tá? Eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que eu fui dispensada em janeiro, até 60 dias, tá? Vamos supor que eu tinha 6 meses de empresa, aí eu fui dispensada. Se eu sou recontratado em até 60 meses, se 60 meses após o fim desse contrato a empresa me chama de volta, eu ainda consigo aproveitar o meu período aquisitivo anterior. Se não, zera, começa do zero um novo período. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. Vamos falar agora do período concessivo. O período concessivo, quem vai escolher o período é o empregador. Então, ele é escolhido, tá? Esse período concessivo, ele é escolhido pelo empregador. O empregador quem escolhe, tá? Esse período concessivo. Ele que vai dizer quando que você vai gozar dessas férias. E as férias, elas serão, né? Você tem esse prazo que a gente viu em regra, ela é de 30 dias, mas ela pode ser fracionada. E aqui por previsão, E aí aqui por previsão expressa, ela pode ser fracionada por previsão expressa da CLT em 3 períodos, tá? Ela pode ser fracionada em 3 períodos. Só que um deles não pode ser inferior a 14 dias, tá? Então, você tem 2 observações. Um deles não poderá ser inferior a 14 dias, tá? Um deles não poderá ser inferior a 14 dias e o outro não poderá ser inferior, o outro não poderá ser inferior a 5 dias. Beleza? Então, a gente tem essas 2 observações aqui em relação ao período concessivo, tá? Lembrando que esse período concessivo não pode se iniciar, 2 dias antes, tá? Você não pode iniciar 2 dias, em até 2 dias antes de feriado ou repouso semanal remunerado, tá? Porque senão você já pega ele ali no começo, ok? Como é que vai funcionar a época? A época, como a gente já falou, é a que melhor for atender aos interesses do empregador. Mas a gente tem 2 observações aqui. Membros da mesma família. Membros
membros da mesma família, se não atrapalharem o empregador, terão preferência de gozar junto das férias, tá? E o menor de 18, ele tem direito de coincidir as férias com as férias escolares. Então, o menor de 18, ele tem aí o direito de compatibilizar suas férias com as férias escolares. Esses são alguns dos direitos aqui em relação às férias. As férias, pessoal, ela tem que ser paga 2 dias antes do início do gozo, tá? Isso tá lá no artigo 134. Então, se ela não for... Outra coisa aqui, calma aí, só um minutinho. Se ela não é gozada nesse período, se ela não é gozada no período de 12 meses, a gente tem uma multa por atraso, que é exatamente a dobra. Então, se as férias que eu adquiri no ano de 2018 a 2019, se eu não adquiri no período concessivo, vamos supor que eu gozei dessas férias em março de 2020, eu vou ter necessariamente que receber a dobra. E outra coisa, eu também recebo a dobra por conta da súmula 450, se eu não receber as minhas férias, tá? Se elas não forem pagas em até 2 dias do início do gozo. Então, aqui a gente tem o prazo, ok? Então, sempre que essas férias forem gozadas fora do prazo concessivo, você tem direito ao dobro das férias. Essa dobra, ela vai ser garantida. Beleza? Pessoal, a gente para por aqui. As férias é bem tranquila, tá? O prazo, ele é um prazo de 2 dias antes do gozo das férias para pagamento. Lembrando que as férias, conforme a Constituição, sempre serão pagas com 1/3, tá? Então, você recebe as férias de forma antecipada. Beleza? Férias coletivas, tá lá no artigo 139 a 141. A gente pontua nas aulas de questões, porque quase não cai, mas vale você dar uma lidinha aí. E lá nas aulas de questões a gente fez um esqueminha de férias coletivos, tá? Mas qualquer dúvida é só mandar pra cá. Pega esse nosso esqueminha aqui que tá à sua disposição e utilize aí como seu material de revisão. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.